Ok. Então, gravando a partir de agora. E aproveitar para perguntar, vocês, eu deixei, né, duas tarefinhas aí para vocês, né? Usar a mesma estratégia, né? A mesma técnica que a gente usou para calcular a derivada. Na aula passada, a gente calculou a derivada das funções da função constante e da função afim, né? E fizemos lá naquele esquema, né, de tentar eliminar a indeterminação. A hora que elimina a indeterminação, aí é só substituir lá o nosso ΔX por zero, né? E eu, como tarefa, eu pedi a vocês que fizessem a mesma coisa para x ao quadrado e para x ao cubo. Vocês conseguiram fazer? Ou tentaram fazer? Tiveram dificuldades? O que me dizem? Alguém chegou a tentar fazer? E quem tentou, conseguiram? Foi difícil? Deu certo? Tentou? Emanuele, Felipe, Vitor, tiveram alguma dificuldade assim ou foi tranquilo? Foi tranquilo? Alguém assim, ah não, eu tentei, mas não saiu. Esses dois foram tranquilos. Ótimo. Então, eu então posso até perguntar para vocês, né? Aliás, talvez até antes vocês já saberiam me responder, né? Se f de x é x ao quadrado, quem é a derivada de f de x? Quem é f' de x, né? Usando aquela notação de Lagrange, né, para derivada. Quem é a derivada de x ao quadrado? 2x. Perfeito. E a derivada de x ao cubo? Quem é? 3x ao quadrado. Exatamente. Né? E fizeram a conta, então deu certo. Maravilha. Eu vou colocar aqui, deixa eu voltar aqui para a página da apresentação, e eu coloquei aqui rapidinho, assim, assumindo que vocês teriam trabalhado nisso, eu coloquei aqui rapidinho nesses slides, né, essa conta, porque eu quero destacar para vocês alguns detalhes importantes, porque eu gostaria de mostrar para vocês o cálculo da derivada da função x elevado a n, onde n pode ser qualquer número natural, né? N pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, né? Pode ser 59. Então eu queria apresentar essa conta para vocês, mas para fazer isso, eu preciso mostrar aqui alguns detalhes importantes que aparecem quando a gente calcula de x ao quadrado e a derivada de x ao cubo. Então vamos lá, derivada de x ao quadrado, né? Primeiro, lembrem que a gente está concebendo, né, a derivada como a taxa de variação instantânea, né? É assim que a gente tem olhado para a derivada. Então, derivada de uma função significa fazer as variações médias, né? Por isso eu gosto dessa notação, né, ΔF sobre ΔX, porque ela dá aquela ideia que a gente já tinha lá do ensino médio, né, do que seria uma variação média, né? Então eu pego a variação média, e nessa variação média eu faço esse intervalo de tempo ΔX tender a zero. Então, nesse processo de limite, isso que é variação média vai se tornar, no final do processo de limite, o que nós chamamos de variação instantânea, taxa de variação instantânea, e que a gente atribui o nome de derivada, né? Nesse caso, a variação média, ela é dada, né? Aliás, em qualquer caso, né? Ela é dada por f calculada no instante final, que é x mais ΔX, menos f calculado no instante inicial, que é x, dividido pela variação de tempo, que é ΔX. Ou seja, quanto tempo passou quando eu saio de x e chego a x mais ΔX, né? Aqui, só substituindo f de x por... Né, a gente sabe que f atua assim, né? Ela pega o cara e leva no quadrado dele. Portanto, f vai tomar x mais ΔX e vai levar em x mais ΔX ao quadrado. Menos f de x, que é x ao quadrado. E aqui a gente abre esse quadrado, né? Posso utilizar aquela fórmula do binômio, né? Que a gente conhece bem. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, né? E a hora que eu abro dessa forma,
aqui a gente rapidamente vai ver que tem um cancelamento ali, né? Mas antes desse cancelamento, eu queria mostrar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Quando a gente abre, né, esse quadrado, a gente encontra, nesse caso, três termos. O primeiro, a potência de x é 2, né? E a potência de ΔX, qual é? Deixa eu voltar aqui para ver as respostas de vocês. No primeiro termo, a potência, quer dizer, o que está aqui, aqui, né? X elevado a coisa, nesse caso aqui é 2, né? E o ΔX, nesse primeiro termo, ele está elevado a quanto? A zero, exatamente. Que qualquer número elevado a zero é 1, né? E se ele não está aparecendo ali, é porque ele está elevado a zero. Então, percebam, a soma do expoente de x com o expoente de ΔX nesse primeiro termo dá 2. Agora, nesse segundo termo, tem um número aqui multiplicando, né? Mas esquecendo esse número um pouquinho, a potência do x agora, aqui era 2, agora a potência do x é 1. Né? Quando não tem nada, é porque é 1. Esse número está aparecendo uma única vez, né? E a potência do ΔX também é 1, nesse caso, né? E percebam, se eu somo a potência de x com a potência de ΔX, dá 2 também, assim como dava 2 no primeiro termo. E no terceiro termo que aparece, a hora que eu abro esse quadrado, faço aqui o quadrado da soma, a potência do x agora é 0 e a potência do ΔX agora é 2. Então, olha que movimento interessante que aconteceu quando a gente abre esse quadrado, né? A gente encontrou três termos, né? Ou três tipos de termos. O primeiro, em que a potência do x é 2 e a potência do ΔX é 0. O segundo, a potência do x é 1 e a do ΔX é 1. E o terceiro, a potência do x é 0 e a potência do ΔX é 2. Então, as potências do x, elas evoluem assim, 2, 1 e 0. E as potências de ΔX evoluem assim, 0, 1 e 2. Conseguem perceber esse padrão acontecendo aí? Ficou claro isso que eu estou falando para vocês? Quer dizer, quando eu somo os expoentes, dá sempre 2, né? Dá sempre 2. E aí, não ficou muito claro, Rafaela? Eu tô aqui me referindo, então, primeiro, eu tô olhando apenas, esquece esse termo final aqui, tá? Eu tô olhando só para esse x mais ΔX ao quadrado, certo? E aí eu abro esse quadrado, né? A hora que eu abro esse quadrado, quer dizer, o que é abrir esse quadrado? Seria, o que é uma coisa ao quadrado, né? Essa coisa vezes ela mesma. Então, seria fazer uma distributiva, né? Quando eu faço a distributiva, essa é a expressão que a gente encontra, né? O que eu estou observando aqui é a dinâmica dos expoentes, né? O primeiro termo, o x está elevado ao quadrado. No segundo termo, o x está elevado a 1, né? Que é aquela convenção nossa. Quando não tem nada aqui em cima, é porque a potência é 1, né? Então, aqui ele está elevado ao quadrado, aqui ele está elevado a 1, e no terceiro termo, o x não aparece mais. Não tem x aqui, né? Então, se não tem x, é como se ele tivesse elevado a zero. É x elevado a zero que tem aqui. Mas aí, como x elevado a zero é 1, então não aparece nada, né? Então, olha, primeiro termo, o x está ao quadrado. Segundo termo, o x está elevado a 1. Terceiro termo, o x está elevado a zero. Por outro lado, agora vamos olhar para o ΔX. No primeiro termo não tem ΔX. Então é porque ele está elevado a zero. Ou seja, aqui eu tenho um ΔX elevado a zero, que é 1, né? Por isso ele não aparece. No segundo termo, eu tenho um ΔX elevado a 1. E no terceiro termo, eu tenho um ΔX elevado a 2. Eu estou aqui querendo só destacar essa dinâmica quando eu abro, né, esse quadrado, essa dinâmica das potências. Primeiro eu tenho um x ao quadrado e o ΔX elevado a zero, né? Então, a potência do x é 2, a potência do ΔX é 0. No segundo termo, a potência do x diminui 1 e a potência do ΔX aumenta 1. Então fica o x era elevado a 2, agora é elevado a 1. O ΔX era elevado a 0, agora é elevado a 1. Então, a potência do x diminuiu 1, a potência do ΔX aumentou 1. E o terceiro termo, a potência do x diminuiu mais 1, se já era 1, agora vai ficar 0, então ele não aparece.
e a potência do ΔX aumenta de 1 para 2. Não sei se ficou mais claro agora para você. Né? Eu só quero destacar esse dinamismo que está acontecendo, legal, ficou mais claro. Porque isso é legal a gente entender, vai ser legal a gente entender esses padrões para a gente poder repetir essa conta quando a gente estiver num cenário mais geral. Não vai ser 2, não vai ser 3, não vai ser 4, vai ser N. Né? Então, para a gente encarar o caso genérico, né, o caso em que a potência do x vai ser qualquer coisa, vai ser um N, né, a gente precisa entender um pouco essa dinâmica, esses padrões que vão aparecendo. Então, beleza, então vamos voltar aqui. Então, entendi essas características aí que aparecem naquela expressão. Agora, então, eu vou promover o cancelamento do x quadrado com menos x quadrado. É isso aqui que a gente vai ganhar. E agora, o que a gente percebe nessa expressão? Lembrem, essa conta toda que a gente faz, a gente quer eliminar a indeterminação. Eliminar a indeterminação é, de alguma forma, fazer aparecer um ΔX em cima que possa cancelar com o ΔX de baixo. E a hora que eu cheguei nesse ponto, a gente está a um passo de poder cancelar o ΔX de baixo, né? E aí, assim, a gente vai eliminar a indeterminação. Porque agora eu tenho uma expressão onde todos os termos aparecem sendo multiplicados por ΔX, pelo menos uma vez. Né? Então eu coloco esse ΔX em evidência, uma vez que ele está multiplicando todos os termos da expressão, coloquei em evidência. Aqui eu já me adiantei um pouco, né? Já coloquei em evidência e já cancelei o ΔX que eu coloquei em evidência em cima, com o ΔX de baixo, e o que sobra é essa expressão. Né? 2x, estava multiplicado por ΔX, eu coloquei em evidência e cancelei, ficou só 2x. E o que era ΔX ao quadrado, eu coloquei um ΔX em evidência, cancelei com o de baixo, ficou só ΔX. Né? Então, essa é a expressão que a gente encontra, e agora a gente olha para ela, não tem mais indeterminação, calcular esse limite agora é simplesmente fazer, nesse processo de limite, ΔX assumir o valor zero, e a gente encontra, então, o valor da derivada de f em x, que é 2x, né? Ou seja, derivada de x ao quadrado é 2x, como vocês já tinham falado, e esse é o argumento, né? Então, esses são os padrões que eu queria que a gente observasse, e agora vamos olhar. Então, assim, percebam que no fim, né, a gente ficou com alguma coisa aqui, né? Essa alguma coisa que sobrou aqui, né, esse 2x que sobrou aqui nessa expressão, é justamente o termo que estava multiplicando só o ΔX elevado a 1, né? É esse termo que sobra, porque o termo que aparece multiplicando ΔX elevado a 1, quando eu colocar o ΔX em evidência, vai desaparecer ΔX daqui. Só que no que sobra aqui, ó, nesse caso, só sobrou um ΔX. O que sobrou para cá, quando eu fizer ΔX para zero, isso daqui vai desaparecer. Vai sobrar só o que tinha aqui. Né? Agora vamos analisar o caso do x ao cubo e tentar identificar esses mesmos padrões lá para ver se isso dá para a gente alguma pista, né, assim, de como proceder no caso geral, tá? Então, de novo, né? Derivada é taxa de variação instantânea, isso é o que significa, né? A variação média, é só substituir. Nesse caso, f atua como elevar ao cubo, né? Então, f de alguma coisa é essa coisa ao cubo. E agora o que a gente tem que fazer é abrir um cubo, né? Não sei se quando vocês estudaram polinômios e esse tipo de fórmulas binomiais, se vocês chegaram a ver também qual que é a fórmula para o cubo da soma, ou se vocês só aprenderam a fórmula do quadrado da soma. Vocês aprenderam fórmula do cubo da soma também, ou não? Só a do quadrado, né? Normalmente é o que acontece. A gente não se aventura para qual que é a fórmula para o cubo da soma. Qual que é a fórmula para a mais b elevado à quarta, elevado à quinta, né? Aprendi, mas esqueci. Assim, é que na verdade, assim, você foi exposto a uma fórmula que provavelmente não teve sentido nenhum. Você até decorou aquilo em algum momento, e óbvio, aquilo que você é exposto, decora, o próximo passo é esquecer, né?
É assim. É por isso que eu, assim, não recomendo mesmo decorar fórmulas, porque é isso que acontece. Você decora, você usa na prova e você esquece depois, né? Então, assim, não faz o menor sentido. Então, assim, até por isso que eu nem vou apelar para essa fórmula, né? Eu não quero saber de fórmula aqui, porque a gente não precisa. Eu preciso, o Guilherme está dizendo, comigo foi bem isso mesmo, né? Eu sei, esse é o padrão natural das coisas, né? A menos da fórmula de Bhaskara, que essa, assim, você não vai esquecer nem quando você estiver lá no alto de seus 90 anos, esclerosado já, assim, sabe? Não lembra nem o próprio nome. Se perguntarem qual é a fórmula do Bhaskara, você vai dizer, entendeu? Porque isso aí eu não sei porquê, mas isso gruda na nossa cabeça. Você pode tentar esquecer, mas você não vai conseguir, né? Se alguém aqui consegue esquecer a fórmula de Bhaskara, me fala, porque vai ser um caso de estudo. Até hoje eu nunca conheci ninguém que consiga não lembrar da fórmula de Bhaskara. É impossível, né, Júlia? Exatamente, é impossível. Impossível. Eu não sei que bruxaria que fazem com esse negócio, mas a gente não esquece. Então vamos lá. Eu não vou usar fórmula nenhuma, mas eu sei o que significa elevar ao cubo. O que significa elevar ao cubo? Significa multiplicar aquele número por ele mesmo 3 vezes. Então é isso que a gente vai fazer. Então, ó, x mais delta x ao cubo é a mesma coisa que x mais delta x vezes x mais delta x vezes x mais delta x, né? E aí não posso esquecer do menos x ao cubo que estava lá em cima, só repetir ele aqui embaixo. Beleza, e agora o que eu faço com isso? Agora eu aplico a propriedade distributiva, né, que a gente conhece bem, a gente aprendeu o que é a propriedade distributiva, né? A propriedade distributiva diz que quando você quer multiplicar um termo, mas esse termo apresenta uma soma, você pode distribuir, ou seja, na prática seria assim, eu multiplico aqui x vezes x, vai dar x ao cubo. Depois eu multiplico x vezes delta x, né? Depois, e eu vou fazendo todas as combinações possíveis. Percebam que vai dar várias delas, né? Mas, apesar de um negócio trabalhoso, até um pouco chatinho, se concordam comigo que é uma tarefa factível, né? A gente não tem problema em aplicar essa distributiva. Pode ser que dê em vários termos aí, vai dar uma conta grandinha, mas a gente consegue fazer. Vocês concordam comigo? Né? Por mais chato que seja, a gente consegue fazer. E é isso que a gente faz, certo? Então, eu vou começar aqui, eu até coloquei aqui meio por partes, né? O primeiro termo que eu coloquei aqui foi esse aqui, ó, x vezes x, certo? O próximo termo que eu queria destacar, que vai aparecer a hora que eu aplicar todas essas distributivas, é esse aqui, a hora que eu multiplico x vezes delta x, né? Então, quanto que dá x vezes delta x? Vai dar x vezes x ao quadrado, vezes delta x, portanto, vai ficar x ao quadrado delta x. Agora, esse termo x ao quadrado vezes delta x, ele vai aparecer várias vezes, a hora que a gente fizer todas as combinações possíveis ali aplicando essa distributiva, né, fazer todas as multiplicações que vão aparecer. Vocês concordam comigo que esse termo x ao quadrado vezes delta x vai aparecer mais do que uma vez? Agora, vocês conseguem me dizer quantas vezes exatamente ele vai aparecer? Consegue me dizer quantas vezes ele vai aparecer? 3. Todo mundo concorda que é 3? Né? Então, onde estão essas 3 vezes? Uma é essa que eu destaquei, né? Ó, esse x aqui, no primeiro parêntese, esse x vezes o x do segundo parêntese, vezes o delta x do terceiro parêntese. Esse aqui dá um dos x ao quadrado delta x. Um dos termos que tem essa cara, né? Onde estaria o segundo? O segundo, eu posso fazer assim, ó. O x no primeiro parêntese, o delta x do segundo parêntese e o x do terceiro parêntese. Vai ficar x vezes delta x vezes x, que também vai dar x ao quadrado delta x. Então, achei o segundo. Onde estaria o terceiro? O terceiro está aqui, ó. Eu pego o delta x do primeiro parêntese
vezes o x do segundo parêntese, vezes o x do terceiro parêntese. Portanto, de fato, vocês estão corretos. Esse termo vai aparecer 3 vezes, então vai ficar assim, ó, 3x ao quadrado, 3 vezes, né? X ao quadrado vezes delta x. Certo? Tá claro até aqui? Tudo bem? Murilo está perguntando, posso usar binômio de Newton para descobrir essa equação? Murilo, o que a gente está fazendo é justamente identificar quais são os termos do binômio de Newton que vão aparecer nesse caso. Eu só não quero, você pode usar, inclusive, assim, se é uma coisa que, né, estou precisando aqui de algo, o binômio de Newton vai me ajudar. Você vai lá, põe lá no Google binômio de Newton, ele vai te dar a expressão, você usa. E eu acho que isso está perfeito. Eu não quero apelar para o uso do binômio de Newton aqui, porque eu vou estar recaindo na mesma coisa, assim, é uma fórmula que eu vi em algum momento, mas já esqueci, né? É por isso que eu não quero me recorrer a ela. Eu quero fazer meio que mais braçal, assim, mais trabalhoso mesmo, mais assim, sabe? Ter que abrir uma distributiva, um negócio meio assim, para a gente poder levar a coisa para um nível mais elementar, mais assim, mais primitivo, tá? Se eu uso, se eu chego e falo assim, ó, agora, pela forma do binômio de Newton, eu provavelmente já tiro esse elemento de significado para a maioria de vocês, né? Porque alguns nunca ouviram falar, na verdade, o que é binômio de Newton? Nem sei, né? Mas sim, você pode usar, tá? Beleza. Bom, estamos bem até aqui? Estão me acompanhando? Tudo em ordem? Tudo certo? Então vamos lá. Bom, mas aqui a gente vê, né? Não são só esses dois termos que vai aparecer, né? Tipo, o x ao cubo apareceu quando eu multipliquei esse vezes esse vezes esse. O x ao quadrado delta x apareceu 3 vezes do jeito que eu mostrei para vocês. Mas vocês concordam que vai aparecer também o termo que vai ter assim, ó, x vezes delta x vezes delta x, né? Quer dizer, vai ser x uma vez e delta x duas vezes, né? Ou seja, x vezes delta x ao quadrado. Esse termo vai aparecer também. E a gente percebe rapidinho que também serão 3 vezes que esse termo vai aparecer, né? Então, já coloquei aqui, ó, 3 vezes esse termo, e no fim, vai faltar apenas essa possibilidade aqui, ó, de multiplicar delta x por delta x por delta x, que vai dar o delta x ao cubo. Então, no final, qual seria... A gente conhece bem a fórmula do quadrado da soma. Quadrado do primeiro mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado do segundo. Agora, olhando para essa expressão, a gente pode ver qual que seria a fórmula do cubo da soma, né? Então, o cubo da soma é o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Fala, professor, vou ter que decorar agora a fórmula do cubo da soma? Absolutamente não, tá? Você não tem que decorar nada, tá bom? Se você precisar dessa fórmula, você procura no Google, o que você acha? Você não precisa decorar nada, né? Eu só estou aqui destacando um padrão que a gente percebeu. O padrão é esse. E lembram daquela história que eu tinha destacado para vocês lá no quadrado? Aqui, se a gente olhar bem, a gente vai perceber o mesmo padrão. Ó, a potência do x, ela começa em 3. No primeiro termo, ela é 3. No segundo termo, a potência é 2. No terceiro termo, a potência é 1. E no quarto termo, ele não aparece, então a potência é 0. Já o ΔX, ele não aparece no primeiro termo, então a potência é 0. No segundo termo, a potência é 1. No terceiro termo, a potência é 2. No quarto termo, a potência é 3. Perceberam aqui o mesmo padrão do que acontecia lá no quadrado da soma? A potência de x vai 2, 1, 0. E a potência de ΔX vai 0, 1, 2. Agora a potência do x caminha assim, 3, 2, 1, 0. E a potência do ΔX é 0, 1, 2, 3. Né? Conseguiram enxergar esse padrão? Bem interessante, né, Rafaela? E assim, ele vai ser mais fundamental quando a gente quiser entender qual vai ser a derivada de x elevado a n, sem ter que particularizar o n, sem ter que dizer quem é o n. A gente vai conseguir fazer essa conta.
e sem usar o binômio de Newton que o Murilo mencionou. Eu não vou apelar para o binômio de Newton. Eu vou fazer um negócio assim, bem nessa pegada mais assim, braçal mesmo, para a gente não ter que apelar para fórmula nenhuma. Ok, beleza, cheguei nesse ponto, encontrei esse padrão. De novo, né, ó, tem o x ao cubo lá no começo e o menos x ao cubo no fim, então isso cancela. E agora, a hora que eu faço esse cancelamento, só sobra a gente que está multiplicando ΔX. E o primeiro termo dessa expressão, que é aquele que está multiplicando por ΔX elevado a 1, né, só tem um ΔX, a gente já começa a perceber aquele mesmo padrão que aconteceu antes. Esse termo aqui, ó, a hora que eu colocar em evidência, deixa eu já fazer isso, né? Coloquei o ΔX em evidência, então, se aqui só tinha ΔX elevado a 1, aqui agora não tem mais ΔX, só ficou 3x quadrado. No segundo termo tinha quadrado, então ficou 1. No terceiro termo tinha 3, ficou 2, né? Coloquei 1 em evidência. A hora que eu coloquei em evidência, eu posso cancelar. Então, cancelei, cheguei aqui. Olha o que a gente vai encontrar. Da mesma forma como a gente encontrou lá no caso do x ao quadrado. Eu tenho esse primeiro termo, que era aquele que estava multiplicando só o ΔX elevado a 1, né? É ele que aparece aqui. Todos os outros terão pelo menos um ΔX na expressão. Quer dizer, esse aqui tem um ΔX elevado a 1, esse aqui tem um ΔX elevado a 2. Mas, tirando esse primeiro, todos os outros vão ter ΔX. E o que vai acontecer agora que eu não tenho mais indeterminação, o que vai acontecer quando eu fizer o ΔX tender a zero? Esses termos que aparecem aqui depois vão zerar tudo. Então, quem que vai ser a derivada aqui? É o 3x quadrado, que a gente, né, vocês até já tinham dito qual era. Mas o que é importante a gente perceber? Que o termo que sobra na hora que eu faço essa manobra, esse cálculo, é só aquele primeiro. Quando eu abro essas potências, né, quando eu faço as distributivas, o termo que aparece aqui é só o que aparece multiplicando naquela expressão o ΔX elevado a 1. Né? No caso do x ao quadrado, o termo era 2x, né? Significava que naquela distributiva, esse termo aparece duas vezes. No caso do x ao cubo, quantas vezes vocês tinham me dito que o termo aparecia? Né? Foi quando a gente estava fazendo aqui, né? A gente concluiu que esse termo aparecia 3 vezes, né? Então, olha só. No caso do x quadrado, esse termo-chave aí, que é o que vai determinar qual é a derivada, ele aparece 2 vezes, no caso do x quadrado. No caso do x ao cubo, ele aparece 3 vezes. No caso do x à quarta, sem fazer conta, só chutômetro, quantas vezes vocês acham que esse termo-chave vai aparecer? 4, né? Olha, se no caso do x quadrado apareceu 2 vezes o termo, se no caso do x ao cubo apareceu 3, assim, no caso do x à quarta tem que ser 4, né? No caso do x a 37 vai ter que ser 37, pelo amor de Deus, né? Se não for isso, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E, né, pois é, vai ser justamente isso. Então, entendido isso, né, eu vou descompartilhar aqui minha tela agora um pouco e vou usar a lousa agora para... Então, eu vou convidar vocês a virem aqui comigo. Me digam aí como é que tá para vocês a lousa, se está dando para enxergar bem. Deixa eu tentar pegar o maior tamanho possível dela aqui. Beleza. Estão conseguindo enxergar bem minha lousa? Dá. Beleza. Então, qual é a proposta, né? A proposta é calcularmos, então agora a gente vai considerar f de x igual a x elevado a n, né? Onde n é um número natural, pertence ao conjunto dos naturais. Então percebam, gente, aqui como nós estamos nos apropriando daquela linguagem algébrica, né?
daquela coisa de pensar o número sem ter que particularizar, né? A gente calculou a derivada de x quadrado, de x, né? A gente tinha calculado outra vez, derivada de x, derivada de x quadrado, derivada de x ao cubo, né? Com essa notação, dessa forma, eu consigo, de uma vez só, com uma conta só, calcular as derivadas de qualquer função que seja assim, x elevado a uma potência natural, né? Então, quando eu fizer essa conta, eu terei calculado a derivada de x elevado a 50, de x elevado a 200, qualquer coisa, né? Essa é a grande beleza, né? Assim, a grande contribuição desse desenvolvimento do pensamento algébrico, do qual eu me referi em umas 2 lives atrás, né? Então tá, então é isso que a gente quer fazer. Então vamos lá, eu quero calcular f' de x, né? Quero calcular f' de x, eu já sei que isso é expresso assim, né? O limite para ΔX tendendo a zero de f de x mais ΔX menos f de x, né? Dividido por ΔX, que é aquela variação média. Eu já vou colocar direto quem é a função f. Então, vai ser x mais ΔX elevado a n menos x elevado a n. Tudo isso dividido por ΔX. Como sempre, né, a gente tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, a qual a gente precisa eliminar se quisermos calcular a derivada dessa função. Bom, como é que eu vou olhar para esse... Então, agora, onde antes a gente tinha quadrado, cubo, né, agora eu tenho n. Então, como é que eu olho para isso? Olha, o que significa isso elevado a n? Significa essa coisa multiplicada por ela mesma n vezes. Então, eu vou expressar isso aqui. Limite ΔX tendendo a zero de x mais ΔX vezes x mais ΔX. O problema é que eu não consigo escrever esse termo n vezes, né? Então a gente usa aquele recurso dos 3 pontinhos, né? Os 3 pontinhos significa, ó, aqui dentro estão todas as outras quantidades de termos que eu precisar replicar para que no final a quantidade de termos que eu estou colocando aqui seja exatamente n termos, n parcelas, né? Ou n vezes, né? Tem n cópias de x mais ΔX aqui e eu estou multiplicando todas elas. É isso que significa x mais ΔX elevado a n. Não posso esquecer, né, do menos x elevado a n. Dividido por ΔX. Beleza. Bom, se eu quero calcular esse limite, qual seria o próximo passo? Tal como a gente fez lá no caso do x ao cubo, né? Daqui para cá, o próximo passo foi aplicar a distributiva, né? Agora, não vai ser diferente. O que eu vou querer aplicar aqui é a distributiva. Aí você fala, pô, mas como é que eu vou aplicar a distributiva nessa galera toda? Ainda tem esses pontinhos, né? Pois é, a gente não precisa, esse aqui que é o negócio aqui, a gente não precisa especificar todos os termos que vão aparecer. Eu vou tentar convencer vocês do porquê que a gente não precisa especificar todos. Bom, primeiro, qual que é o primeiro termo que aparece aqui, né, quando eu fizer essa distributiva? Eu vou multiplicar x, esse x, por esse x, pelo que aparece aqui, dentro de cada um desses 3 pontinhos, até o último, né? Quando eu multiplicar todos esses x, o que eu vou encontrar? Então, qual vai ser o primeiro termo, na hora que eu aplicar essa distributiva para abrir esse produtão aí? Vai ser x elevado a que potência? Consegue me dizer? X elevado à potência n. Exatamente. Porque são n termos, né? Então vamos multiplicar esse x por esse x, até o último x. Então eu estou multiplicando x por ele mesmo n vezes. Portanto, o primeiro termo aqui é x elevado a n.
O próximo termo, e esse aqui, se a gente entendeu bem o que aconteceu lá atrás, né, lá no caso do x quadrado e do x ao cubo, o próximo termo que vai vir aqui é o termo chave que a gente está procurando, porque vai ser aquele que multiplica o ΔX uma vez só, ou seja, que o ΔX aparece uma única vez, aparece elevado a 1. Então, é aquele termo assim, ó. Vai ter, por aqui, mais, vai ter o ΔX aparecendo uma única vez. Então, por exemplo, poderia ser assim, x vezes x, até o penúltimo, eu multiplico sempre por x. E no último, eu multiplico por ΔX. Certo? Então, e aí desse modo, o ΔX aparece uma única vez. Eu queria saber de vocês, quando eu fizer isso, né, esse x vezes esse x até o penúltimo que apareceu aqui, e no último eu coloco o ΔX, qual vai ser a potência do x que vai aparecer aqui? N menos 1. Lembram daquele padrão que eu destaquei para vocês? Né? No caso do quadrado, a potência do x ela caminhava assim, né? 2, 1, 0. No caso do cubo, era 3, 2, 1, 0. É natural que no caso x elevado a n, ela caminha assim, ó. N menos 1, N menos 2, N menos 3, até o zero, né? É natural isso. Agora, aqui também, eu quero até ver aqui, como perguntar aqui para vocês mais de perto, né? Quantos termos desse vocês acham que vão aparecer? Eu sei que ele aparece, né? Por exemplo, aqui eu já destaquei um. É esse x vezes esse x até o penúltimo x, e no último parênteses eu pego o ΔX. Quantos desses vão aparecer? O Murilo está dizendo N, o Júlio também. Vocês concordam que são N termos? Aqui é aquele lá, né? Que eu falei para vocês, olha, no caso do quadrado apareceu 2 termos, no caso do cubo apareceu 3. Né? Quanto vocês acham que vai aparecer em 4, 5? Né? Em 4, no x a quarta vai ser 4, e aqui vai ser n. E por que vai ser n? Porque percebam que a gente sempre pega um termo dentro de cada um desses parênteses. Então, assim, e qual que vai ser a diferença? A diferença vai ser em qual dos parênteses você vai escolher o ΔX. X do último parêntese. Né? Eu poderia escolher do penúltimo, do antepenúltimo, até, e assim por diante, até o do primeiro. Então, quantas possibilidades de escolha para ΔX eu tenho? Tantos quantos forem os termos entre parênteses, que a gente sabe que são exatamente N. Né? Então, de fato, aqui aparecerão N termos desse tipo. Né? Agora, vai vir toda uma galera aqui, que eu digo para vocês, não me interessa quem vem daqui para frente. Vocês têm ideia do porquê que não me interessa? Por que eu não estou interessado em conhecer a cara desses termos que aparecem aqui? É uma cara mais complicada, assim, a gente, é meio difícil. Se eu usar o binômio de Newton, eu posso dizer para vocês quem são, mas eu não quero fazer isso. E por quê? Porque criou um padrão. Perfeito, Vitor. Porque o limite desses caras que aparecer aqui, lembrem, né? Aqui embaixo ó, tem um ΔX. E o que eu vou fazer lá no fim? Esse x elevado a n que apareceu aqui vai cancelar com o menos x elevado a n aqui do final. Né? E esses caras aqui, vou até já cortar ele aqui, ó. Isso aqui vai cancelar. Né? Todo o resto que tem aqui nessa expressão vai ter pelo menos um ΔX. E esse primeiro termo tem só um ΔX. ΔX elevado a 1. A hora que eu cancelar, vai aparecer alguma coisa aqui. Todos os outros, o próximo termo que vem aqui, então se a gente entendeu aquele padrão de como que era a evolução da potência do ΔX, né? No primeiro termo era 0, no segundo 1, no terceiro 2, no caso do cubo, né? No termo seguinte 3. Então vai aumentando assim. Qual vai ser então, ó, aqui a potência do ΔX é 0. Aqui a potência do ΔX é 1.
qual vai ser a potência do ΔX no próximo termo aqui? A gente entendeu a lógica do padrão. Vai ser 2. Do seguinte, 3. Do próximo, 4. Então, você concorda que daqui para frente, todo mundo vai ter pelo menos um ΔX ao quadrado? Ou vai ser ao quadrado, ou vai ser maior do que isso. Vocês concordam comigo? Se é assim, eu posso colocar ΔX ao quadrado em evidência nesse termo. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou escrever esse termo assim. ΔX ao quadrado. Então, nessa galera toda que aparece aqui agora, ó, eu posso colocar o ΔX ao quadrado em evidência, porque eu sei que tem todos eles, o primeiro termo vai ter um ΔX quadrado. O segundo vai ter ΔX ao cubo. Então eu posso colocar ΔX ao quadrado em evidência, ainda vai sobrar um ΔX lá. E assim por diante, até todos os outros, né? Os outros termos iriam repetir N vezes também? Não, Vitor. Os outros termos é diferente. A quantidade de termos não é a mesma. Não vai ser N. O 3 dá essa ilusão pra gente, né? Porque lá era assim, cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Parece que vai ser sempre 3, e aí, no caso, parece que vai ser sempre n. Mas não. Se a gente olhar, por exemplo, pro x à quarta, quer dizer, o que, que é? O que, que é uma soma elevada à quarta, né? Ou o quarto de uma soma. Vai ser o quádruplo do primeiro, não é quádruplo, o primeiro elevado à quarta, mais 4 vezes o primeiro ao cubo vezes o segundo, mais 6 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo ao quadrado, mais 4 vezes o primeiro vezes o cubo do segundo, mais o segundo elevado à quarta. Entendeu? O Atlas está dizendo que é isso, é na linha de Pascal, exatamente, o chamado triângulo de Pascal, né? Quem nunca ouviu falar disso, não interessa, tá? Não precisa, não precisamos disso. Mas para quem conhece o triângulo de Pascal, é isso aí mesmo, Atlas, é exatamente isso. Mas a questão é só, então respondendo, Vitor, os outros termos não repetem exatamente N vezes, tá bom? Mas a questão é, então, esses outros termos, esse pacotão todo, eu estou representando aqui. Esses pontinhos que eu coloquei aqui, ó, representam todos esses termos aí, né? Até o último a gente sabe qual é. O último é ΔX vezes ΔX, taranã, vezes ΔX, que é ΔX elevado a n, né? É o último termo desses pontinhos aqui. Na verdade, ΔX elevado a n menos 2, né? Porque eu coloquei ΔX ao quadrado aqui em evidência, né? Mas a questão é, não me interessa quem são esses 3 pontinhos. Quem são os coeficientes que aparecem aqui, quantas vezes eles aparecem, qual é a cara desses caras, não nos interessa. Né? E por que não? Por que não? Por causa daquela resposta que o Vitor deu pra gente. Porque nessa galera, o limite vai zerar. E por que vai zerar? Bom, vamos fazer mais uma passagem aqui, né? E vamos fazer assim, ó. Então, igual, limite ΔX tendendo a zero. Então, esse cara aqui já cancelou com esse. Sobrou, então... aqui eu tenho ΔX multiplicando e aqui eu tenho ΔX ao quadrado multiplicando. Eu vou colocar, então, ΔX em evidência. Vai ficar assim, ó. ΔX que multiplica. Então, esse primeiro termo vai ser n x elevado a n menos 1, né? Se eu coloquei o ΔX em evidência, sobra só isso. Mas, se aqui eu tirei um ΔX em evidência, então aqui era ao quadrado, sobrou um ΔX ainda. ΔX. E é só isso. Dividido, né, por ΔX. Tudo bem? Acompanharam aqui o que eu fiz? Tudo bem essa passagem daqui para cá? Alguém ficou com alguma dúvida? Ou tranquilo? Estão de acordo? Ótimo.
Então, né, coloquei em evidência. E por que que eu coloquei o ΔX em evidência? Porque a gente já sabe, Júlio se perdeu nessa última passagem, Júlio? Beleza. Ah, bom, então primeiro, já que eu já cancelei, né? Esse XAN com esse XAN, eu já vou apagar para não tumultuar muito, tá bom? Ah, então, é isso ali que a gente tem, certo? Então, eu tenho um primeiro termo aqui, que é nx elevado a n menos 1 vezes ΔX, mas agora eu estou olhando toda aquela porrada de termos que apareceria aqui, eu estou olhando como uma única parcela, onde nessa parcela eu coloquei ΔX ao quadrado em evidência, porque eu sei que todos os termos vão ter pelo menos uma potência 2 de ΔX, ou é 2 ou é mais, então eu posso colocar em evidência, e o que sobra, a hora que eu coloco o ΔX em evidência, eu não quero nem saber a cara deles. Eu só representei por esses 4 pontinhos aí, certo? Então, até aqui, tudo bem. Né? Até o momento em que a gente escreveu essa potência dessa cara, até aqui tudo bem? Beleza. Agora, daqui para cá, pega esse ΔX, que está em comum tanto na primeira parcela quanto na segunda parcela, e coloca em evidência. Né? Se está difícil para enxergar assim, colocando em evidência, pega essa expressão de baixo e aplica a distributiva. Né? ΔX vezes esse cara dá isso. Né? E ΔX vezes os 3 pontinhos, né? Vai dar o que estava aqui em cima. Né? Deixa eu pôr mais um pontinho aqui. Né? Então, quer dizer, multiplico esse por esse, dá esse, multiplico esse por esse, dá esse. Ficou mais claro? Que eu só coloquei em evidência mesmo. Não fiz ainda mais nada além disso. Ficou mais claro? Ainda tá. Ficou beleza. Ah, ótimo. E por que que a gente faz isso? Por que que a gente põe o ΔX em evidência? Porque o nosso objetivo de vida, quando a gente calcula um limite, ou quando eu calculo uma derivada, né, o limite que aparece na derivada, é chegar no ponto de poder, né, fazer isso aqui. Cortar o ΔX que aparecia em cima com o ΔX que aparecia embaixo. Porque a hora que eu cortei esse ΔX, significa que, olha, a indeterminação que existia, acabou. Né? Lembrem-se que eu posso fazer isso, porque a notação de limite me garante que o ΔX, embora seja muito próximo de zero, ele nunca é exatamente zero, então eu posso cortar sem medo. Né? Sem medo de ser feliz. E aí a gente vê o que sobrou. Né? Vamos ver o que sobrou. Então, o que sobrou aqui vai ser limite ΔX indo a zero, então aqui cancelou, sobrou só o que está entre parênteses ali, né? Então vai ficar nx elevado a n menos 1, que foi o que sobrou entre parênteses, mais aquela coisa, ΔX vezes os 4 pontinhos. Agora eu olho para essa expressão e vejo que, primeiro, a indeterminação, como já esperávamos, não existe mais, né? Não existe mais, porque a gente conseguiu aquele cancelamento do ΔX com ΔX. Se não tem mais indeterminação, calcular agora esse limite é simplesmente trocar ΔX por zero. Né? Na prática é isso. E por que eu estou insistindo com vocês que não importa a cara do monstro que está aqui representado por esses 4 pontinhos? Por que não importa? Porque vai dar zero, né, Rafaela? Porque vai zerar tudo. Assim, não me interessa se isso daqui, se os termos aqui apareceram, se é um binômio, se é fórmula, se é aquela coisa de combinação, né? Para quem conhece, já viu pelo menos a fórmula do binômio de Newton, sabe que vai aparece um padrão aqui. Só que não é uma coisa aleatória. Tem um padrão. Eu poderia ser bem rigoroso, bem preciso com vocês no que aparece aqui. Mas eu não preciso disso se o meu objetivo é calcular a derivada da função x elevado a n. Se esse é o meu objetivo, aqui não importa se tem 5, se tem 17, se tem 1 milhão.
porque vezes ΔX num limite com ΔX indo a zero, ora bolas, isso aqui, independentemente de quem sejam os 4 pontinhos, isso aqui vai tender a zero. Então, vale a pena eu gastar tempo aqui com, olha, vocês precisam entender, vocês vão ver aqui a fórmula do binômio de Newton, e aí tem o triângulo de Pascal, e você, né? E aí eu encho a cabeça de vocês com um monte de fórmula que vocês vão olhar, talvez mentalizar e esquecer em seguida, ainda hoje, né? Vocês já terão esquecido. Sendo que vai chegar aqui, eu vou pegar toda essa quinquilharia e vou jogar fora, porque o limite vai dar zero, essa parte. Então, assim, não faz sentido, né? A gente perder tempo com isso. Então, eu prefiro levar a coisa nesse nível mais rudimentar, mais, assim, grosseiro, por assim dizer, mas que vai direto ao ponto e capta aquilo que é o nosso interesse, né? Eu acho que em matemática a gente sempre caminha em direção ao rigor, em direção à formalização, em direção à generalização de ideias. Então, poxa, eu sei fazer no quadrado, no cubo, no elevado à quarta, como que eu generalizo aquela fórmula bonita e tal. Esse é o caminhar da matemática. Mas é importante a gente entender que isso é um caminho, né? Não adianta a gente começar lá no final da história, lá no fim do caminho, porque aí a gente perdeu um monte de coisa que é muito valiosa no processo de aprendizagem. Os elementos mais intuitivos, os aspectos mais, assim, é, elementares, sabe, envolvido nisso, a gente perde quando a gente está olhando pro negócio formal, a coisa pronta lá do fim da história, né? Então, eu prefiro levar para esse nível menos formal, menos rigoroso, menos preciso, mas que possibilita uma compreensão maior, né? Faz com que vocês possam me acompanhar sem ter que memorizar fórmula nenhuma, sem ter que, né, usar fórmula decorada nenhuma, né? A gente só parte da ideia do que a coisa é, o que é essa potência n, multiplicar n vezes pela mesma coisa, e a partir disso a gente vai se virando, vai tentando enxergar aqueles padrões. Então, ter feito o 2 e o 3 é útil porque ajuda a gente a enxergar esses padrões que eu fui tentando destacar aqui para vocês, para chegar aqui a gente conseguir fazer a coisa no âmbito geral. E feito isso, qual foi a conclusão aqui, né? Ou seja, quem é a derivada de x elevado a n? Se esse termo todo vai para zero, o que sobra aqui é n x elevado a n menos 1. Né? Portanto, quem é a derivada de x elevado a n? N x elevado a n menos 1. Então, quem é a derivada de x elevado a 52? 52 vezes x elevado a 51. Né? Derivada de x elevado a 300. 300 vezes x elevado a 299. Né? E qualquer que seja o número natural que você queira, a derivada dele você calcula dessa forma. Agora vamos lá. Dúvidas? Se você se sente perdido, esse é o momento de se manifestar. Abra seu coração, não tenha medo. Me digam, gente. Fez sentido isso para vocês? Fez sentido ou não? Fez? Legal. É possível que, para alguns de vocês, vocês já conheciam, né? Ah, derivada de x a n, n x a n menos 1. Né? É possível que para vários de vocês isso já seria familiar, mas a questão minha aqui não é simplesmente uma mera informação de, olha, tem um informe para dar para vocês, a derivada de x a n é n x a n menos 1. Beleza, você pode, né, se informado disso, isso não ter significado nenhum. O que eu quero aqui é que vocês tenham acesso assim, de onde vem isso, né? Por quê? Por quê que derivada de x a n é n x elevado a menos 1? Por causa disso, né? A Rafaela está perguntando onde tem exercícios mais básicos, assim, para serem feitos. Assim, em que sentido, Rafaela?
que não cobram mais conteúdo do que o que foi passado nas aulas, para não confundir. Eu vou tentar pensar se eu consigo alguma opção assim, tá? Para passar para vocês. A princípio, assim, enquadrado nisso que você colocou, não consigo pensar em nada, né? Em termos de exercícios, na minha opinião, né, eu acredito que os exercícios da apostila do João Sampaio, né, que eu estou indicando aqui para vocês, são melhores, assim, são relativamente mais tranquilos do que, por exemplo, exercícios do Guidorizi, né, ou mesmo exercícios do Thomas, do Stewart, né, os livros mais famosos aí de cálculo. Mas não sei se chegam a ser nesse nível básico que você está se referindo, tá? Mas, ok. Então, se estamos bem até aqui, o Gustavo tinha colocado aqui, acho que eu perdi o comentário dele. Eu conhecia essa regra, porém não sabia como fazia para chegar nela. Beleza, ficou claro que você conseguiu acompanhar, assim, deu para ter uma boa noção de onde vem a fórmula? Ótimo, maravilha. Esse é o nosso objetivo aqui, tá? Eu queria agora, eu vou assim, terminar essa aula fazendo uns exemplos assim, nessa pegada do que a Rafaela falou, assim, de básicos, né, para a gente calcular umas derivadas aqui, mas para isso eu vou voltar para aquela apresentação, porque eu queria destacar algumas propriedades de limites que, assim, eu assumirei essas propriedades intuitivamente, mas eu preciso que vocês me digam se realmente vocês concordam que elas são intuitivas. Então vamos lá, vou compartilhar aqui de novo. Hum, Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vamos lá, apresentar agora. Uma janela. Por alguma razão, a minha apresentação não está aparecendo aqui como opção. Acho que eu vou fechar ela. Eu vou fechar e tentar abrir de novo para ver se agora vai dar certo. Então vamos lá. Vou apresentar agora uma janela. Aqui está. Diga, Júlio. Hum, Quando eu falo no microfone, você escuta? Você tem falado no microfone agora? Se sim, não, eu não estou escutando. Você pode fazer um teste? Abra o seu microfone e certifique-se de que você clicou lá no microfone embaixo e porque ele vai estar vermelhinho porque seu microfone está desabilitado. Você clicou no microfone, falou, mas você está tentando fazer isso agora? Clicou. Hum, Muito estranho. Alguém poderia fazer um teste? Abrir o microfone e falar um oi aí, só para a gente poder ver se há alguma coisa. Oi, Oi, oi. oi. Beleza, Júlio, então parece ser algo aí. Talvez alguma configuração do seu microfone do computador, tá? Ver se... Às vezes ele tem que permitir o microfone no Google Chrome, eu acho, alguma coisa assim. Às vezes tem alguma configuraçãozinha, né? Para habilitar. Júlio, vê se você consegue ver aí possíveis causas para tentar resolver. Beleza? Ok.
Nada, que isso. Então, vamos voltar aqui. Beleza. Então, eu vou listar aqui algumas propriedades de limites, né, a partir dessa noção intuitiva de limites, né, que a gente está considerando, mas se eu estou chamando se eu estou dizendo que eu vou aceitar intuitivamente, né, que nós vamos aceitar intuitivamente, eu imagino que seja, né, estou pressupondo que seja algo intuitivo. Então, preciso que vocês me digam, né, se vocês me confirmem ou não se é intuitivo. Então, a primeira coisa, suponha que eu conheça o valor do limite de duas funções, de f de x e de g de x, quando x tende para um mesmo valor a. Tá bom? A aqui é um número conhecido, dado, mas que eu não estou querendo particularizar, né? Assim, eu assumo ele está constante, ele está fixado, mas eu não quero particularizar. Então a gente usa, como eu falei para você, a gente costuma usar as primeiras letras do alfabeto para representar constantes e as últimas para representar variáveis, né? Grosso modo. Então aqui o a está representando uma constante. E eu tenho, eu calculo o limite de uma função f de x, quando x tende a a, e eu estou dizendo que o valor desse limite dá um número que eu estou chamando de L, né? L de limite. Né? Então, estou chamando de L. Aqui também, L é uma constante conhecida. Né? Chamei de L porque é a primeira letra da palavra limite. E estou assumindo que o limite de g de x, quando x tende a A, também é um valor conhecido. Então, estou assumindo que esses dois limites existem. Né? Lembrem-se que os limites podem não existir. Né? Daqui a pouco a gente vai ver exemplos de funções que não têm derivadas em alguns pontos. Então, segura aí que a gente vai ver exemplos assim. E aqui estou assumindo, então, que o limite de g de x existe e é igual a um número m, conhecido também, né? Então, se o limite de f de x para x tendendo a a é L, e se o limite de g de x para x tendendo a a é m, então respondam para mim. Quanto vocês acham que será o limite da função f de x mais g de x? Dadas as duas funções, eu posso considerar uma terceira função que é dada pela soma dessas duas, que é o que eu estou fazendo aqui. A pergunta é, quanto vocês acreditam que deve ser o limite de f de x mais g de x? Deixa eu olhar aqui no chat. L mais m. Agora, vocês concordam comigo que isso é intuitivo? Ou isso não parece intuitivo para vocês? Parece intuitivo, sim ou não? Sim. Né? Porque o que é limite de f de x para x tendendo a ser igual a L? Significa que quando x se aproxima de a, os valores de f de x estão se aproximando de L. E quando x tende para o mesmo a, os valores de g de x estão se aproximando de m. Então, se f de x está se aproximando de L, g de x está se aproximando de m, é natural que quando eu some f de x mais g de x e veja para onde essa soma estará se aproximando, é natural ver, né, ou perceber que essa soma vai se aproximar de L mais M. Né? Então, essa aqui é a primeira propriedade e que vocês concordam comigo que é intuitivo, portanto, assim, é razoável aceitarmos isso. Né? Assim como também, aqui, o que a gente está dizendo, né, em outras palavras? Estou dizendo que o limite da soma é igual à soma dos limites. É isso que a gente está dizendo aqui nessa primeira propriedade. Assim como também é natural que o limite da diferença seja igual à diferença dos limites, pela mesma razão. Né? Assim como também o limite do produto é natural que seja igual ao produto dos limites. Né? Também é natural esperar que o limite do quociente seja o quociente dos limites. Aqui, claro, com um porém. Né? Qual que é o porém? O denominador, o limite de baixo, não pode ser zero, porque aí a gente está incorrendo numa inconsistência matemática. Mas se o de baixo não for zero, também, se o em cima está se aproximando de L, embaixo de M, que não é zero, então o quociente vai se aproximar de L sobre M. Né? E a última propriedade, limite de
uma constante, então C aqui é uma constante real dada, conhecida, limite, então, dessa constante C vezes f de x, vai ser C vezes o limite de f de x, ou seja, limite de uma constante vezes f, vai ser C vezes o limite de f, né, para quando x tende a A. Claro, essa propriedade 5, na verdade, ela é um caso particular da propriedade 3, se a gente olhar bem, né? Se eu trocar a função g de x pela função constante igual a c, então, na verdade, a propriedade 3 vai dizer exatamente o que a propriedade 5 está dizendo. Aqui eu só estou sendo, assim, redundante para poder destacar essa propriedade, que a gente costuma dizer assim, que a constante sai para fora do limite. Essa que é a ideia. Se tem uma constante multiplicando lá dentro do limite, você pode pegar essa constante e colocar para fora do limite. É isso que eu estou dizendo. Então, essas 5 propriedades, alguma delas causa estranheza para vocês? Ou estamos ok, estamos bem em aceitá-las intuitivamente? Tem alguma delas que fere, assim, a intuição de vocês? Fere, assim, o que a gente esperaria, o que é natural de se supor? Sua última? Qual que seria o problema, Murilo, com a última da constante? É da constante, né? A 5? Até para entender. Ah, você conseguiria ser, assim, mais específico, assim, de por que ela não parece intuitiva? O meu áudio cortou? Vocês estão me ouvindo normal? A internet oscilou. Ver como é que tá aqui. Aparentemente parece que tudo em ordem. Continua ainda, gente, cortado ou tá ok? Ah, na hora que eu falei da última propriedade, o áudio deu uma cortada, é isso? Ah, tá. Então vou trazer ela aqui de novo, né? Então, o que eu havia dito é que, assim, essa última propriedade, propriedade 5, ela é um caso particular da 3. Né? Se na propriedade 3 a gente fizer g de x igual a c, para todo x, então g de x seria uma função constante, então o que está escrito lá na propriedade 3 vai ser, se eu trocar g de x por c, vai ser exatamente o que está escrito na propriedade 5. Né? Então, meio que, digamos que eu poderia tirar essa propriedade 5 porque ela já está incluída na 3. Eu só acrescentei porque é uma propriedade que vai ser relevante para a gente daqui a pouco, então eu quis destacar ela de maneira mais assim, particular, né? E o que eu dizia é que a gente olha para essa propriedade assim, se eu tenho uma constante multiplicando uma função e eu calculo o limite, eu posso pegar essa constante e colocar para fora do limite. Né? É essencialmente isso que eu estou dizendo aqui. Ok? Beleza, gente. Então, maravilha. Ah, bom, de posse dessas propriedades, de fato eu nem vou usar todas elas agora, mas a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos dizendo se vocês estão me acompanhando, tá? Mas então, com essas propriedades, suponha que f e g sejam duas funções, e suponha que as duas a gente consiga calcular a derivada, tá bom? Suponha que a gente conheça a derivada de f e que a gente também conheça a derivada de g, tá bom? O meu objetivo aqui vai ser calcular a derivada da soma. Então, se eu conheço a derivada de f, se eu conheço quem é f', e se eu conheço quem é g', a pergunta é, quem é a derivada de f mais g? Se vocês tivessem que dar um chute, né? Alguns não vai ser chute porque já viram isso em algum momento, mas para quem nunca viu, se tivessem que dar um chute de qual seria a derivada de f mais g, o que vocês diriam? Que chute vocês dariam? Quem vocês acham que seria a derivada de f mais g? Guilherme, você está dizendo, olha, parece ser f' mais g', né? Ou seja,
parece também, é meio razoável de se esperar que a derivada de uma soma seja igual à soma das derivadas, né? Ou seja, f de x mais g de x, derivada disso, seja igual a f' de x mais g' de x. Vamos tentar ver se é isso mesmo? Né? Então, é isso que eu quero, essa conta que eu quero fazer aqui com vocês. Bom, mas o que é a derivada de f mais g? Definição de derivada. É o limite das variações médias, né? Aqui a variação média é delta f mais g sobre delta x. Né? O que é delta f mais g? É f mais g aplicado em x mais delta x menos f mais g aplicado em x. Então aqui só estou colocando aqui a expressão, né, o conceito de variação média. Mas como que é isso na prática? Como é que eu somo duas funções? É pegar f de x mais delta x e somar com g de x mais delta x. Então, aquilo que está ali na segunda linha equivale ao que está na terceira linha. Né? Então, fica f de x mais delta x mais g de x mais delta x, isso é f mais g, nesse cara, menos, o que é f mais g de x? É f de x mais g de x. Como tem um menos na frente disso tudo, eu estou distribuindo esse sinal de menos, por isso a gente ganhou ali um menos f de x, menos g de x. E agora eu vou usar só a propriedade comutativa, né, da soma, e reescrever isso assim. Eu vou colocar f de x mais delta x, menos f de x, mais g de x mais delta x, menos g de x. Eu vou só rearranjar a ordem ali dos termos. E além de rearranjar a ordem desses termos, vocês concordam comigo que se eu tenho delta x dividindo toda essa expressão, isso é a mesma coisa que escrever delta x dividindo a primeira parte, que é f de x mais delta x, menos f de x, mais, e aí colocar o delta x dividindo a segunda parte, g de x mais delta x, menos g de x. Concordam comigo? Tudo bem? Posso fazer isso? Né? Eu tenho uma fração, assim, uma fração do tipo a mais b dividido por c. Né? Posso escrever isso como a sobre c mais b sobre c? Vocês concordam? Não? A gente costuma, na verdade, fazer isso ao contrário. Né? A gente tem a sobre c mais b sobre c. Se o denominador é comum, né? Então, somar essas duas frações é fazer a mais b dividido por c, ou seja, soma os numeradores, conserva o denominador, né? Eu falei um pouquinho sobre essas coisas na live 3 do Instagram. Se não me engano, foi na live 3. Então, beleza. Né? Separei. E agora eu vou utilizar aquela propriedade, a primeira propriedade, né, que a gente listou de limites, que dizia que o limite de uma soma é igual à soma dos limites. Aqui eu tenho ó, o limite de uma coisa mais outra coisa. Então, o limite dessa coisa mais essa outra coisa é igual à soma dos limites, ou seja, é o limite da primeira coisa mais o limite da segunda coisa. Né? Então, aqui eu estou usando aquela propriedade que a gente aceitou intuitivamente. Ótimo. Só que a primeira parcela dessa soma, eu olho para ela e vejo que, ora bolas, isso é exatamente o que a gente chama de derivada da função f, né? Isso aí é f' de x. E na segunda parcela, a mesma coisa, isso daí é g' de x. E, portanto, de fato, né, aquilo que a gente achava ser razoável, de fato acontece. Derivada da soma é a soma das derivadas. F mais g derivada é igual a derivada da f mais derivada da g. E da mesma forma, se C é uma constante, um número real dado, fixado, né, eu quero calcular a derivada dessa constante multiplicada por f de x. Né? Então, o que acontece? Se eu quero derivar uma constante vezes uma função, de novo, né? Definição de limite, definição de derivada, é o limite das variações médias, aquela delta CF, né? Se expressa assim, é CF de x mais delta x menos CF de x. Vou colocar esse C em evidência,
e agora eu uso aquela propriedade do limite, que se eu tenho uma constante multiplicando lá dentro do limite, eu posso pôr essa constante para fora, né? Então, coloquei essa constante para fora usando a propriedade 5 lá de limite que eu coloquei para vocês. Na hora que eu ponho essa constante para fora, imediatamente a gente vê que o que apareceu ali é a expressão que dá a f' de x, a derivada. E, portanto, como é que eu derivo uma constante vezes uma função? A gente costuma falar assim, a constante sai para fora da derivada, né? Então, isso significa que, por exemplo, a derivada de x ao quadrado, a gente concluiu que dá 2x, né? Quem será a derivada de 3x ao quadrado, né? Se a derivada de x ao quadrado é 2x, quem é a derivada de 3x ao quadrado? Digam aí para mim. Seis x, exatamente. Né? Por quê? Porque aquele 3 que está ali, então eu quero derivar 3x ao quadrado. Né? Deixa eu apagar aqui. Eu só quero derivar 3x ao quadrado. A segunda propriedade que a gente observou aí, ela diz que essa constante que está aqui, eu posso colocar para fora da derivada. Então, isso, na verdade, é 3 vezes a derivada de x ao quadrado. Portanto, isso vai ser 3 vezes a derivada de x ao quadrado é 2x. Ou seja, isso dá 6x. Resumindo a história toda, o que a gente acabou de concluir é que sabemos agora, a partir de agora, né, temos condições de calcular a derivada de qualquer função que seja do tipo polinomial. O que são funções polinomiais? São aquelas que são da forma, por exemplo, x ao cubo menos 2x quadrado mais 3x menos 8, né? Coisa assim. Qualquer função polinomial, a gente já está em condições, nesse momento, de calcular a derivada. Basta a gente alternar essas duas propriedades que a gente viu. Derivada da soma é a soma das derivadas, e derivada de uma constante vezes a função é a constante vezes a derivada da função, ou seja, a constante sai para fora da derivada. Vamos fazer uns exemplos aqui, só para não deixar dúvidas, né, do que a gente está falando. Deixa eu pegar isso daqui. Então, suponho que f de x seja a função 2x à quarta menos 5x ao quadrado mais 3x menos 11. Se f de x é dado por essa expressão, né, por essa lei algébrica, então, vamos calcular a derivada dessa função, né? Quem seria a derivada dessa função? Bom, a princípio eu vou só substituir por f a expressão que a gente tem, 2x à quarta menos 5x quadrado mais 3x menos 11, derivada disso, né? E agora o que a gente faz? Bom,
eu não sei, a gente não sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, se aqui eu tenho, né, esse termo somado com esse, somado com esse, somado com esse, eu posso distribuir essa linha para cada um desses termos, né, usando essa primeira propriedade. Então, isso vai ficar derivada de 2x à quarta mais a derivada de menos 5x ao quadrado, né, mais a derivada de 3x mais a derivada de menos 11. Ok? Tudo bem até aqui? Ah, desculpa, eu estou apresentando, né? Eu quero tirar aqui a apresentação, porque aí vocês conseguem enxergar melhor. Ok. Estão conseguindo enxergar aqui o quadro certinho? E aí, gente, tudo bem até aqui? Tudo bem? Beleza. O Vitor colocou uma pergunta. Vitor, eu vou só terminar esse raciocínio aqui e eu já leio a sua pergunta direitinho, tá? Tudo certo, mas beleza. Então, até aqui, ok. Então, daqui para cá, eu apenas usei aquela primeira propriedade. Derivada da soma é a soma das derivadas. Então, como era uma função dada por uma soma de várias parcelas, né, de 4 parcelas, eu separei na derivada de cada uma delas. Agora, nessa segunda etapa, eu vou usar aquela segunda propriedade, que se tem uma constante multiplicando, essa constante pode ir para fora, né? Então, no caso desse primeiro termo, a constante é 2. Ah, faltou linha aqui e aqui, né? Então, a constante aqui é 2. Então, esse 2 vem para fora. 2 vezes, o que sobra ali é x à quarta derivada, certo? No caso do segundo termo, quem é a constante que está multiplicando lá dentro e que eu vou colocar para fora? Quem é essa constante? Menos 5. Perfeito. Então, a constante aqui é menos 5. Então, eu vou colocar aqui menos 5, né, vezes a derivada da função que está lá dentro, que é x ao quadrado. Nesse terceiro termo, a constante é 3. Né? Então, vai ficar aqui 3 vezes a derivada de x. Né? Derivada de x. Esse último termo, derivada de menos 11. Quanto é a derivada de menos 11? Zero. Né? E por quê? Porque a gente está falando de uma função constante. Né? Essa função aqui, não vejo x ali, isso aí é função constante, portanto, esse aqui já dá zero. Então, a gente já pode até já ignorar esse último termo. Já deu zero. Né? Então, agora vamos continuar. Agora sim a gente vai aplicar digamos que a única regra de derivação, de fato, que a gente estabeleceu até agora, que é como derivar funções da forma x elevado a n com n número natural. Né? E que forma é essa? Né? Então, primeiro aqui, derivada de x à quarta, a forma que a gente estabeleceu, diz que isso é 4 vezes x elevado ao cubo, menos 5 vezes derivada de x ao quadrado, 2 vezes x, mais... Quem que é a derivada de x? A gente calculou, né, na aula passada. Derivada de x, 1. Perfeito. Então, 3 vezes 1. E, portanto, a derivada dessa função f vai ser 2 vezes 4, 8x ao cubo, menos 10x mais 3. Alguma dúvida, gente? Nisso aqui, ou algo que eu tenha falado antes, ou alguma outra coisa, antes de eu partir para responder a pergunta do Vitor?
Até aqui alguma dúvida? Alguém quer pontuar alguma coisa, comentar alguma coisa? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo bem? Beleza. Então, deixa eu voltar aqui para a pergunta do Vitor. Professor, enquanto eu estava fazendo os exercícios, eu tive uma dúvida técnica. O termo LM, de limite, sempre vai do lado esquerdo? Sim, sim, tradicionalmente, tá? Porque eu estava a todo momento esquecendo de colocá-lo no passo a passo da resolução e acabava colocando do lado direito, pois não cabia. Você pode escrever, mas não assim, tradicionalmente a gente sempre coloca do lado esquerdo. E é legal você ter levantado isso, porque nesse processo de limite, lembrem que esse operador, né, esse lim, né, de delta x tendendo a zero, isso aí é o que resguarda a gente de que tudo que a gente está fazendo lá, a gente não está com o delta x ali assumindo aquele valor que não pode, né? Então, o limite ele nos resguarda para fazer todas as operações necessárias para eliminar a indeterminação e depois, no fim, aplicarmos o processo de limite. Então, e é normal mesmo, Vitor, não é só você, é com todo mundo que começa a fazer essas coisas pela primeira vez, a gente começar a se empolgar nas contas, a gente põe o limite na primeira expressão, a hora que vai para a segunda a gente já esquece, né? É normal isso acontecer, mas esse é o momento de você começar a amadurecer isso de modo que passe a ser também normal não esquecer, entendeu? Isso é algo que a gente precisa prestar bastante atenção, porque não é simplesmente uma coisa decorativa ali, é um negócio que tem uma razão de ser e que se a gente esquece, por exemplo, numa avaliação, aquilo ali, o significado daquilo é perturbado se a gente não colocar a anotação. E aí, beleza, não lembrei de colocar, aí fui e coloquei no fim, lá do lado direito. Acho que é melhor apagar e colocar na frente, entendeu? Ou mesmo tenta escrever espremidinho, assim, mas põe do lado esquerdo, porque é o que tradicionalmente a gente faz. Tá bom? Respondi sua pergunta? Não sei se qual a resposta que você gostaria, mas respondi sua pergunta. Tudo certo? Beleza. Legal, gente. Temos aí mais uns 15 minutinhos antes de encerrarmos aqui. Aliás, como vocês estão? Estão bem? Estão firmes? Preferem encerrar por aqui ou tem aí um gásinho para eu falar mais uma coisinha que eu queria trazer para vocês? O que vocês me dizem? Vocês me dizem? Se preferirem, a gente pode encerrar por aqui, se acharem que já foi suficiente. Pode falar? Beleza. Então, todo mundo está falando que pode falar e tem quem não falou nada, então quem não falou nada, imagino que também está consentindo, né? Então, vamos lá. Na aula passada, alguém me perguntou se o limite sempre seria zero, se o limite lá na expressão da derivada sempre seria zero. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, tá? E responder a essa pergunta. Não sei se a pessoa que perguntou, se está aqui, se tiver, se manifeste aí para a gente saber. Ah, foi a Bia. Então, Bia, é a sua pergunta que eu quero usar esses minutinhos restantes para responder, tá? Então, deixa eu apagar aqui de novo. Eu vou usar o quadro aqui para isso. Bom, eu trouxe o conceito de derivada, a definição, né, a ideia de derivada para vocês, com a seguinte linguagem, com a seguinte notação. Né? Então, f' de x, né, conforme a gente introduziu essa ideia, foi assim, limite para Δx tendendo a zero, de f de x mais Δx
menos f de x dividido por ΔX. Né? Por que que eu gosto dessa formulação? Para, pelo menos assim, para iniciar, para introduzir o conceito de derivada. Porque ela é a notação que capta esse sentido mais assim, concreto associado a esse objeto, que é aquela ideia da variação instantânea, né, a gente, né, a gente se pauta ali no exemplo mais concreto de todos seria a velocidade, né, velocidade instantânea, que aí tem velocidade média, e como lá, quando a gente fala de velocidade média lá no ensino médio, lá na física, né, do ensino médio, a gente usa bastante essa notação, né, delta S sobre delta T, esse delta, ele tem esse significado de variação média lá no ensino médio, e a gente carrega isso, essa bagagem. Então, para poder me apropriar dessa bagagem que vocês já trazem de lá, né, pelo menos em termos da linguagem utilizada, da notação utilizada, eu gosto de usar assim, porque aí a gente deixa as coisas próximas daquilo que a gente já tinha, né? Então, nesse sentido, eu gosto dessa formulação. O que que é a derivada? É a variação média, f de x mais ΔX menos f de x, dividido por ΔX, quando eu fizer no processo de limite, ΔX tender a zero. Né? Para mim, essa é a formulação que melhor capta esse sentido da derivada enquanto taxa de variação instantânea. Né? Aí lembrem, se f descreve posição de um objeto em movimento, a derivada seria a velocidade instantânea. Agora, se f descreve a velocidade de um objeto em movimento, então a derivada seria a aceleração, e assim por diante. Né? Mas essa notação, a vantagem que eu vejo nela e a razão pela qual eu gosto de utilizá-la para introduzir o conceito de derivada é porque ela faz uso dessa noção anterior que a gente tem, principalmente associada a esses conceitos lá da cinemática no ensino médio. Ok? Então, essa é a razão. Mas vocês já devem ter visto, né, nos livros e tal, que normalmente não é, aqui onde eu estou colocando ΔX, normalmente não é ΔX que eles utilizam. Eles utilizam a letra H. Alguém aqui chegou a ler algum texto que, para a expressão da derivada, encontrou exatamente o que eu escrevi aqui, trocando ΔX por H? Alguém encontrou isso aqui? Se encontrou, levanta a mão aí, diga aí, eu. Sim, né, vários de vocês. Então, eu vou fazer isso. Eu vou pegar aqui nessa expressão e vou trocar onde tem ΔX, eu vou simplesmente substituir por H. Né? Simplesmente substituir por H. Então, vai ser limite para H tendendo a zero de f de x mais H menos f de x sobre H. Mudei alguma coisa? Não mudei nada, eu só troquei o nome. Ao invés de chamar de Francisco, chamei de Jeremias. Só troquei o nome, só isso. Né? Ao invés de chamar de ΔX, estou chamando de H. Né? ΔX significava um número bem pequenininho. H também vai significar um número bem pequenininho, tendendo a zero. Tudo bem? Então, aqui, eu estou falando da mesma coisa, só estou mudando a notação, só mudando o nome do bicho aqui. Né? Mas não mexi na expressão, não é outra definição, é a mesma, só troquei o nome. Né? Outra coisa que pode ser comum de aparecer aí para vocês, aqui eu estou utilizando, né, eu estou colocando nessa expressão f' de x, né, e aí aqui vai aparecer x, aqui vai aparecer x. Né? No contexto do limite, do processo de limite, isso é uma pergunta legal, vamos ver se vocês já conseguiram perceber isso. Nessa expressão aqui, nesse processo de limite, quem é a variável? É x ou é h? Digam para mim, olhando para o processo de limite, tá? Quem é a variável aqui? Quando eu faço o processo de limite, quando eu estou olhando para o processo de limite, quem é a variável aqui? O Murilo está dizendo que a variável é h. A Vitória também. Todo mundo concorda que quem é a variável, quem está mudando,
quem está tendo seus valores mudando, né, assim, assumindo vários valores diferentes, quem está nessa dinâmica de ser ou não ser, né, é o H, né? Essa notação aqui diz que, olha, eu estou aplicando um processo de limite quando o H está se movendo, o H está tendendo a zero. Agora, do ponto de vista desse processo de limite, o X está se movendo? Conforme eu aplico o processo de limite, o X está variando? Sim ou não? Do ponto de vista do processo de limite, é isso que eu estou querendo dizer. O X está variando? Não. Não, exatamente. O X não está variando. Quem varia aqui é só o H. Quer dizer, quando eu olho para uma expressão que envolve um limite, como é que eu decido, como é que eu descubro quem é a variável ali? A variável é aquela, estará representada por aquela letra que aparece lá embaixo do símbolo, LM. Né? Nesse caso é o H. Tudo mais que for letra aqui é encarado do ponto de vista do processo de limite como constante. Certo? Então, do ponto de vista do processo de limite, x aqui é uma constante. Sabe, mas x não é a variável? É, o x será a variável quando eu olhar para, do ponto de vista da função derivada. A função derivada atua num x, e aí sim ele é variável. Mas antes de poder olhar para a função derivada, eu tenho que aplicar o processo de limite. E quando eu vou aplicar o processo de limite, o x agora ele é fixado. Ele não está variando mais do ponto de vista desse processo. Ele é fixado, eu calculo o limite, o h vai variar, o h vai tender a zero, e no final do processo, dependendo aí desse x fixado, eu vou achar um valor para a derivada. Agora sim, eu estabeleci uma função derivada. Quem é a função derivada de x ao quadrado? É 2x. Então, a função derivada de x ao quadrado é 2x, e agora x é a variável dessa função. Né? Mas antes de saber quem é a função derivada, quando ainda estou para aplicar o processo de limite, o x vai ser fixado. Certo? Por essa razão, também em vários livros, quando a gente está nesse momento, desse ponto de vista, ao invés de chamar de x, eles chamam de outra letra. Né? Não sei se vocês se depararam com isso, mas tem livros que vão chamar de A, tem livros que vão chamar de P, né? Alguém se deparou com expressões desse tipo, trocando o X por A, ou por P, ou por alguma outra letra, assim? Vocês se depararam com isso? Ou não? Expressão exatamente igualzinho aqui, só trocando. Onde tem X, coloca uma outra letra. Né? O Guidorizi, por exemplo, quem olhou lá para o Guidorizi, ele usa a letra P, ele gosta da letra P. Da apostila do Sampaio, se eu não me engano, é A que ele usa, mas eu confesso a vocês que eu não estou, assim, plenamente certo disso. Mas, enfim, eu vou aqui usar a letra P, que eu sei que o Guidorizi utiliza, eu sei que tem outros livros também que usam, mas, de novo, eu não vou mexer em nada aqui, eu simplesmente vou trocar o nome da coisa. Ao invés de chamar de X, eu vou chamar de P, tá bom? Então, agora eu vou fazer isso. Vou pegar aqui onde tem X, eu vou trocar por P. Né? Deixa eu utilizar aqui. Onde tem X, eu vou chamar de P, portanto, aqui vai ficar P. Aqui também vai ficar P. Né? Então, de novo, concordam comigo que é exatamente a mesma expressão? É a mesma coisa. A única coisa que mudou é que antes eu estava calculando a f' de x, agora eu estou calculando a f' de p, certo? De novo, só troquei o nome. Só mudei o nome do bicho ali. Não mexi em nada, só mudei o nome. Né? Tá, mas por que você está fazendo essa mudança toda? Primeiro porque, às vezes, quando a gente se prende a uma única anotação, quando você vai ler alguma outra coisa, ou quando você ouve aquela mesma coisa, mas com outras notações, isso pode causar uma confusão. Então, se a gente vai se acostumando com essa transição entre as notações, a gente vai minimizando os riscos de nos confundirmos aí com as coisas. E segundo, porque agora eu quero, e aí agora eu vou, no sentido de responder a pergunta da Bia, dar uma outra formulação equivalente para a derivada
a partir dessa daqui, e que aí vai responder a pergunta da Bia de que, mas derivada é sempre tendendo a zero, né? Provavelmente, me corrija, Bia, se eu estiver errado, mas provavelmente a sua pergunta encontrou a definição de derivada em algum lugar, em algum livro, em alguma referência, e na definição que você encontrou, o limite não era tendendo a zero, era tendendo a outra coisa, né? Posso estar enganado, mas eu acredito que seja esse o caso. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou trocar aqui o nome da variável h, só que eu não vou simplesmente trocar o nome em si. Eu vou fazer o que a gente chama de mudança de variável, certo? Fazer uma mudança de variável. E como eu troquei aquele nome x que eu estava usando antes por p, agora eu estou autorizado a utilizar como nome para minha variável que eu quero mudar, eu quero trocar a variável h por uma outra variável. Eu preciso escolher um nome para essa outra variável. Eu vou escolher o nome x, certo? Eu abdiquei de usar o nome x aqui justamente porque eu quero utilizar o nome x, né, a letra x, para representar essa nova variável. Tá, e qual será a relação entre a variável antiga h e a variável nova x? A relação vai ser essa daqui, ó. Então, considere, né, considere uma nova variável x dada por essa expressão que aparece aqui entre parênteses, no primeiro termo. Né? O que aparece aqui é P mais H. Então, esse P mais H que aparece ali, eu vou chamar de x. Certo? Então, eu estou trocando de variável. Ao invés de usar a variável h, eu vou usar uma nova variável x. Só que essa troca não é simplesmente de nome. Eu não estou só chamando h de x. Eu estou chamando de x esse cara, p mais h. Lembrem-se, p aqui, do ponto de vista do processo de limite, p é uma constante. P está fixado. Quem é variável aqui é h. Então, eu estou trocando a variável h pela variável x, certo? A pergunta aqui, agora que a gente tem que responder, é o seguinte. Então, daí, se eu troco, se eu chamo, né, p mais h de x, eu tenho que responder a seguinte pergunta. Nesse processo de limite, o h não tendia a zero? O h não ia a zero? Né? Então, eu vou ter que dizer o seguinte. Quando h vai a zero, para onde irá o x? Se eu quero mudar de variável, se eu quero fazer uma mudança de variável dentro de um processo de limite, eu posso fazer isso, sem nenhum problema. Mas eu tenho que responder essa pergunta aqui. Né? Eu sei que nesse limite aqui em cima, o h ia a zero. Eu vou ter que dizer, tá, se o h vai a zero, esse x aqui estará indo para onde? Vocês conseguem me dizer? Para onde? Se o h vai para zero, para onde vai x? Vai para P, né? Olha, a x é P mais H. Então, na expressão P mais H, eu estou mandando H para zero. Então, P mais H, se H vai para zero, isso está indo para P. Exatamente isso. Portanto, esse x aqui, esse x vai tender para P. Né? Logo, aquela derivada f' de P, f' de P que a gente tinha antes, né? Ela vai ficar assim, ó, limite, né? Onde eu tinha f de p mais h, agora eu vou trocar, vai ficar só x, não vai aparecer h mais, né? Então, onde eu tinha f de p mais h, aqui o que vai aparecer? Digam aí para mim. Qual que vai ser esse primeiro termo? No lugar de f de p mais h vai aparecer o quê? Vai aparecer f de x, né? Então, aqui vai ficar f de x. Lembrem-se, P é uma constante fixada. Então,
trocar da variável h para a variável x não mexe em nada nesse termo, né? Então, aqui vai ficar f de p. Dividido, só que aqui está dividido por h, né? É isso que a gente quer? Eu quero misturar x com h? Né? Se eu estou trocando a variável x, desculpa, se eu estou trocando a variável h pela variável x, tudo que for variável h vai ter que ser substituída pelo seu equivalente na variável x. A pergunta é, se x é p mais h, quem é h em termos de x? Isso que a gente tem que responder. E é o que o Júlio, o Murilo também, a Bia, todos estão dizendo aí. Então, eu não vou pôr h aqui, eu tenho que pôr h em termos de x. Né? Então, se x é p mais h será x menos p. Onde era limite para h tendendo a zero, será agora limite de x tendendo para onde a gente concluiu que x tendia quando h ia a zero. Né? Portanto, p. E aqui a gente está diante de uma formulação equivalente para a derivada. Né? Então, f' de p é dada também pelo limite para x tendendo a p de f de x menos f de p dividido por x menos p. Foi essa expressão que vocês encontraram por aí, não foi? Talvez no lugar de p poderia ser a, poderia ser x0, né? Quer dizer, o nome desse p aqui pode variar, mas foi essa expressão que vocês encontraram aí? Apareceu essa expressão aí para vocês? Sim ou não? Apareceu, né, Renato? Mais importante que isso, ficou claro para ficou claro para vocês essa ponte entre a forma como a gente introduziu a derivada e essa versão equivalente? Tá claro para vocês que é a mesma coisa? A Mayumi está dizendo que a diferença era só que no lugar de P era A, né? Que é exatamente a mesma coisa. Se eu quiser, eu posso fazer isso. Venho aqui, né? Troco onde tem P aqui, troco por A. Quer dizer, o nome que eu dou não faz diferença. Né? A, A. Certo? O que faz diferença eu preciso entender. E aqui também, né? A. O que faz diferença é aqui, entender que, desse ponto de vista, o x é o nome da variável do processo de limite. Então, por exemplo, com essa notação, eu não poderia trocar a por x, né? Como eu tinha feito lá no começo. Lá no começo, eu tinha na notação que a gente usou, o x era o que estava fixado e a variável do limite era o ΔX. Né? Aqui, quando eu coloco a variável chamando x, dou o nome de x para a variável, automaticamente eu não posso mais chamar, eu posso chamar aqui de qualquer coisa que eu quiser, né? Posso dar um nome que eu quiser, posso pôr uma florzinha aqui se eu quiser, mas eu não posso pôr x, certo? Quer dizer, o nome da variável do limite não pode ser o mesmo nome do cara que você está fixando para poder calcular a derivada, certo? Ou seja, esse nome tem que ser diferente desse. Isso que eu estou dizendo. Ok? Mas ficou claro para vocês a relação entre essa formulação e aquela que a gente tinha começado, que a gente introduziu? Está claro que estamos falando exatamente da mesma coisa, apenas fazendo um processo aí de mudança de variável? Ficou? Beleza. Agora, Bia, respondendo então a sua pergunta, derivada é expressa sempre em termos de um limite para ΔX ou H tendendo a zero? Não. Eu posso utilizar essa formulação. E se eu utilizo essa formulação aqui, o x agora não
necessariamente para zero. Claro, o A poderia ser zero aqui, né? Mas ele pode ser outra coisa, ele poderia ser 1, poderia ser 2, poderia ser qualquer coisa. Um A, né? Ficou claro, então? Não sei se eu respondi a sua pergunta, o que você tinha em mente quando você perguntou na semana passada. Está ok? Beleza. Bom, gente, era isso. O que eu tinha para vocês planejado aqui para o nosso encontro hoje era isso. Espero que tenha ajudado aí. O que vocês acharam? Acharam pesado? Foi tranquilo? Deu para acompanhar? Como que vocês sentiram aí? Como vocês receberam essa... Tranquilo? Está melhorando? Fico feliz, Rafaela, de ouvir que está melhorando. Legal, muito bom, tranquilo. Legal, gente. Ó, tem vários falando que foi tranquilo, e isso é muito bom, mas ficou mais claro que a aula passada é isso que a gente está buscando, Rafael, assim, se a gente puder sempre ter esse salto de evolução, de, né, olha, as ideias não estavam muito claras e demorei um pouco para processar, para assimilar, para digerir, mas aí, na próxima vez, aquilo já fica um pouco mais claro, e claro que assim, a gente vai subindo degraus, né, e aí é o que o Nathan tá falando, né? Agora eu vou precisar absorver melhor essa última parte, porque aí a gente vai galgando esses degraus aí, né? Mas a tendência é que, assim, vou subindo os degraus, aquele degrau ali anterior vai ficando mais claro. É isso que a gente espera. Assim, essa é a razão de ser, para mim, né, desses encontros que a gente está tendo aqui. Para mim, eles foram pensados exatamente por causa disso, né? A gente não tem compromisso com ementa nenhuma, né? Tenho falado isso bastante com vocês. Então, a gente está em função do aprendizado de vocês. Esse é o único objetivo. Não tem avaliação, é, não tem cumprir com qualquer coisa que seja, né? O compromisso é que vocês aprendam essas ideias, consigam perceber a beleza dessas coisas, né? Aproveitando que a gente tem essa oportunidade única, né? Eu jamais na minha vida teria a oportunidade de oferecer isso que eu estou oferecendo para vocês. Nunca, não dá. O nosso tempo, a loucura do dia a dia, todas as atividades, tudo que a gente tem, tudo que faz parte da nossa rotina aqui, infelizmente não permite, né? Eu sempre tive desejo de poder produzir um material nesses moldes, assim, desse tipo, né, que eu tô colocando para vocês. E, assim, longe de ser uma coisa, né, lá aquelas coisas assim, mas eu senti essa necessidade por perceber que, assim, desse material que a gente tem disponível, e tem bastante coisa boa disponível em termos de cálculo e tudo mais, mas praticamente não existe uma abordagem com essa pegada que eu acho que é o que mais agrega em termos de sentido, em termos de, de, de entendermos realmente o porquê das coisas, né, de lançar um olhar histórico e observar que a história do desenvolvimento dos conceitos, ela lança luz para elementos que vão contribuir com o aprendizado deles, né, e para mim foi a oportunidade ideal para fazer isso. Então, assim, o meu objetivo é exatamente esse, que as coisas comecem a ficar cada vez mais claras para vocês, que essas ideias que vocês comecem a se apropriar delas. Eu estou falando aqui para alunos que estão aí, né, prestes a ingressar, ou aqueles que são veteranos que já ingressaram, em cursos de engenharia, em cursos de biotecnologia, né, e são alunos que não são, assim, não têm a matemática como o seu principal foco, né, e que muitas vezes criam barreiras em relação à matemática. Ou eu estou enganado? Não sei se tem alguém aqui que é veterano e poderia me dizer, né, mas mesmo quem não é veterano, com certeza já ouviu muitas histórias, né, assim, a matemática costuma, assim, a gente, principalmente aqui o pessoal da biotecnologia, assim, sempre que eu recebo mensagem de vocês, principalmente lá no comecinho, assim, do semestre, eu recebia, às vezes, alguns e-mails, e o e-mail já vinha assim, não, porque eu sou da biotecnologia, então sabe que já tem, então, assim, já começa com aquele bloqueio, assim, né, putz, não, matemática não é para mim, né, e mesmo quem é da engenharia também, né, DM é o departamento da morte, né? E já tem essa coisa de, putz, não, isso aí não é para mim, eu tenho que passar pelos cálculos, passar
pela GA, pela álgebra linear, sei lá o que vai ter no meu curso, acabar isso o mais rápido possível. E aí, assim, são dois eventos dignos de celebração para os alunos dos cursos de exatas e também para o pessoal da biotecnologia, né? O segundo evento é o evento da formatura, né? Quando você cumpre tudo e você se forma. Mas antes desse teve uma mini formatura, uma mini libertação, que é quando você pare, putz, terminei todas as matérias do DM, né? Eu contemplei uma vez uma aluna estava fazendo uma disciplina comigo e era a última do DM dela. E aí, no último dia, né, eu fui entregar as notas, ela tinha sido aprovada. Assim, a celebração, assim, a satisfação, realmente o sentimento de libertação mesmo, assim, estou livre do DM, né? Uma coisa, assim, incrível. E isso vem muito em função de que, assim, a gente não tem muitas oportunidades de conhecer facetas da matemática que fariam com que a gente pudesse lançar um olhar diferente sobre ela, né? Para o pessoal da biotecnologia, por exemplo, um olhar que permita que a matemática seja olhada como uma aliada e não como uma pedra no meu caminho, né? Se vocês conseguirem minimamente sentir isso que eu estou falando e perceber isso na experiência acadêmica de vocês, eu garanto a vocês, tanto para o pessoal da biotech quanto para o pessoal da engenharia, que vocês serão os melhores profissionais nas áreas de vocês. Hoje, assim, um biólogo que entendeu a matemática como sua aliada e abraçou a matemática dessa forma, gente, sério, assim, vai ter uma carreira, assim, brilhante. Não sei se vocês me permitem, assim, bom, eu vou encerrar aqui a gravação e se vocês tiverem paciência, eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Então, para quem está assistindo no gravado, me despeço aqui. Espero que tenha sido útil para vocês e convido vocês a assistirem aí as próximas aulas.